Presidente, senador João Alberto, senadores e senadoras. Eu ontem usei a tribuna falando sobre a reforma da Previdência, mostrei aqui a cartilha da Previdência, essa cartilha que as entidades estão imprimindo, já existe quase 1 milhão pelo país, pelo número de entidades que estão imprimindo. Cada uma está imprimindo em torno de 50 mil. E aqui nós provamos onde está o problema da Previdência. Só, por exemplo, na página 15, dinheiro que foi para o ralo, 4 trilhões e 700 bilhões. A cartilha mostra qual o maior problema. O maior problema é a sonegação. A sonegação chega a ser pior que a corrupção, e são trilhões de sonegação que acontecem nesse país. E quem sonega? É o trabalhador. Não é o trabalhador rural, não é o assalariado que é descontado em folha. Eu, inclusive, recomendo que todos comprem o livro Ricos, Podres de Rico, que mostra não é um remediado, que tem uma empresinha, é os grandão mesmo, os 5% mais ricos são os que mais sonegam. Se resolvesse um problema da sonegação, se resolvesse um problema da propensão indébita, se resolvesse um problema de não mais dar refis, querem renegociar com os grandes devedores, eles nunca pagam, só a JBS, o senador Pimentel, que foi ministro da Previdência, me deu um dado, que só com refis eles tiveram um lucro de mais de R$1 bilhão. Só alguns exemplos. Mas como da cartilha eu já falei ontem, eu fiquei perplexo, senhor presidente, quando no dia de hoje eu vi 10 governadores saindo da casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com uma proposta que eu fiquei, não digo assustado, mas fiquei muito preocupado. Qual é a proposta dos governadores? Toda a dívida que eles têm com os fundos dos aposentados da área pública nos estados vem para a União, ou seja, vem para a Previdência. Ali falam em 500 bi, que 500 bi? Coisa nenhuma. Some e atualize tudo aquilo que eles devem. Isso vai dar muito mais que 500 bilhões de reais. Quem vai pagar isso? O aposentado, o pensionista? O governo diz que vai investir 400 bi aí. A dita reforma que ele quer fazer, diz que é 125 bi de economia em 10 anos, sei lá o quê. Aonde nós estamos? Mas daí me perguntaram, mas por que o governo está fazendo isso? Ele fala que a Previdência está falida, vai dar mais um golpe de 500 bi no mínimo na Previdência? Tem lógica, vou explicar por quê. Porque ele quer que os governadores pressionem os deputados federais para votar a reforma da Previdência de qualquer jeito. Tem lógica na lógica da picaretagem, da malandragem. A quem interessa esse desespero tão grande de fazer essa reforma, a não ser o sistema financeiro, os fundos de pensão privada? Não interessa mais a ninguém. Olha, eu nem vou falar dos trilhões que nós provamos aqui. Nem vou falar. Só peço que aprovem a PEC 24 de 2003 que eu apresentei ainda. Lá só diz o seguinte: o dinheiro da Seguridade Social, onde está a saúde, previdência e assistência, não pode ser destinado para outros fins. Não tem perdão de dívida mais, não tem DRU. Só a DRU, depois que ela foi criada, sabe quanto que ela tira da Seguridade? Está aqui escrito. E me conteste quem quiser. 1,5 tri. Não é 1 bi, não, é 1 tri mesmo. Ainda querem fazer reforma da Previdência, que vai atingir, sim, o trabalhador rural. Todo mundo sabe que aprovado ali, pois vem uma lei ordinária e vai dizer que a contribuição vai ser individual. Todos eles sabem, em todas as plenárias da FETAG, da CONTAG, do MST, do Sem Terra, do Sem Teto, isso é colocado pelos especialistas.
Mas vamos além. A juventude vai ser atingida também radicalmente se essa reforma acontecer. Vai ser atingida radicalmente. Quando que vai se aposentar? Vamos pegar aquela fórmula primeira só, né? Que esse dado eu dei e vou repetir de novo aqui. 49 anos de contribuição, assinou a carteira com 29, o número de cálculo é 6164. Some, então, começou a trabalhar com 20 anos, mais 64 vai se aposentar com 84 anos. Isso é para quem vai entrar no sistema. Se aposentar com 84. Mas, como eu digo, o cidadão teimoso, trabalhou com o pai, com a mãe, trabalhou com o pai dele, com o filho, assim, na micro e pequena empresa, e foi estudando, se formou doutor, sei lá o quê, engenheiro, e assinou a carteira com 30. Com mais 64, que é o número de referência, porque o número de mesas efetivamente empregado do brasileiro é 9,1 em 12, vai se aposentar com 94 anos. Por isso que eu olho para a juventude. A juventude brasileira tem que ficar... Senador, Vossa Excelência, que uma vez conversou comigo, aqui tem a cartilha da Previdência que nós fizemos baseado no trabalho da CPI. E é bom lembrar que esse relatório foi aprovado por unanimidade, inclusive pelos líderes do governo aqui na casa. O senador Romero Jucá estava lá, por exemplo, só como exemplo. Lemos todo o relatório, debatemos e foi aprovado por unanimidade. Mas, senhor presidente, eu quero falar em dar uma nova proposta que apresentaram hoje. Todo dia eles apresentam uma proposta. Não, mas resolvemos o problema das mulheres, das esposas dos policiais militares. Resolvemos o problema ali que entre a idade mínima ou não, mas a idade mínima já é 15, a idade mínima. Não fizeram nada. Não fizeram nada, não resolveram nada. Porque já é a idade mínima 15, quem não sabe. Até o meu guri lá em casa, meu guri não, porque o meu neto já vou voltar. Até meu neto sabe que, de tanto ver os documentos que eu apresento, que a idade mínima é 15 anos. Eles botaram como se fosse uma inovação. A pensão, no caso da morte de um dos dois, os dois trabalharam, têm 10 filhos, é natural, que aquilo é a renda da família. Os dois são aposentados. Se morre um, pela proposta deles, em resumo, um dos dois, ele vai ter que optar o que fica entre um e outro, o que for maior. Esse é o cálculo resumido. Agora eles dizem, não, agora não vai ser bem assim, vai ter uma solução intermediária até o teto da Previdência, que é 5 mil. O que melhorou? Não melhorou nada, só piorou em relação àquilo que tem hoje. Então, onde é que está a inovação? Eu quero saber onde é que está, me mostrem. O que é nova daquilo que eles tinham colocado antes e colocaram agora? Ou volta para o patamar que estava e que está hoje, que ainda é lei. Aí eu perguntei, e a Fórmula 85-95? Não, isso nós estamos revogando. É a que garante a aposentadoria para a mulher a 30 anos de contribuição, 30 anos de contribuição, 55 de idade. E o homem, 60 de idade e, consequentemente, 35 de contribuição. 60 mais 35, 95. Então, já existe no Brasil idade mínima, já existe contribuição mínima e máxima, e já tem uma proteção na própria lei que diz que de 2 em 2 anos, se a expectativa de vida do brasileiro aumenta, também aumenta um pouquinho os percentuais. Lei aprovada há 5 anos atrás. Peguem essa última meia-sola, que é a terceira, ou quarta, ou quinta meia-sola já. Ninguém está entendendo mais nada. Que toda hora tem uma história nova, ainda diz, não, mas no plenário poderíamos buscar outros caminhos. Busquem tudo o que quiserem, só vai piorar. Para a mulher se aposentar é 10 anos a mais de contribuição. De contribuição. Que ela é 30, vai para 40, no mínimo. Antes era 49. E a outra, do homem, que é 35, vai para 40, no mínimo. Também era 49. Era na proposta deles. Piora para todo mundo. Quem está contemplado, quem vai se dar bem, só o sistema financeiro, que eu chamei na CPI, eu presidi a CPI.
as grandes empreiteiras, as grandes montadoras, setor do comércio, enfim, indústria, todas as áreas. Todos diziam, devemos, não negamos, estou discutindo na Justiça e estou esperando um perdão via um refis. Que a própria Receita Federal, via o secretário Zé Rachid, pediu, por amor de Deus, parem de dar perdão para os devedores. Congresso que é culpado, que via esses refis, que só esse ano passado fez seis. Quanto mais refis vão dando, é um incentivo o cara não pagar. Porque ele não paga, depois renegocia, não paga de novo e renegocia outra vez. Então vamos parar com esse terrorismo, enterrem de uma vez essa maldita reforma da Previdência e vamos deixar que um governo eleito pelo voto direto e um Congresso também que vai ser eleito possa debater a gestão da Previdência. É gestão e combate à sonegação. É só isso que eu vou terminar, senhor presidente, que inclusive está aqui na capa, a síntese. A CPI mostrou a verdade. A Previdência é superavitária, o relatório é cirúrgico ao apontar que o problema é de gestão, má administração, de dar anistias, de não combater a sonegação, permitir refis, desvios e também roubalheira. É só isso. E nós teríamos superávit, com certeza, senhor presidente, por mais de 50 anos. Eu digo, às vezes eles dizem, não, mas não é bem assim. Peguem a cartilha, vão ler. Sabem ler? Dão uma lidinha. Tem número, tem dados. Depois venham conversar com a gente. Conteste os números, se isso aqui não é verdadeiro. Eles ficam quietinho. Então, quietinho e não tem reforma da Previdência. Muito obrigado, senador. Pela liderança da minoria, conceda a palavra ao senador Humberto Costa. Ausente. Pela liderança do PDT, conceda a palavra à senadora Cátia Abreu. Ausente. Pela liderança do MDB, conceda a palavra ao senador Eduardo Braga. Ausente. Pela liderança dos progressistas, conceda a palavra por 5 minutos ao senador Gladson progressista Acre, Gladson Cameli.